Fala galera, aqui vocês professor Josimar. Vem comigo para essa questão. Não é nenhuma novidade essa questão para vocês, mas agora eu vou demonstrar as duas maneiras, ou seja, usando a regra de 3 e usando a questão de frações em relação às unidades. Então vem comigo. O contexto desse exercício diz o seguinte: então nós temos lá um automóvel, a velocidade dele é 60 km por hora, ele faz o que? 10 km por litro de etanol. Durante uma viagem de 5 horas, o exercício pergunta o seguinte: qual vai ser a quantidade, ou seja, o volume em metros cúbicos de CO2 será emitido nessa viagem, nessas 5 horas de viagem. Além disso, ele vai me dar o quê? A densidade do etanol, que no caso é 0,8 kg por litro. Ele também me deu a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. Como ele quer saber o volume do CO2, ele vai me dar mais uma informação em relação ao gás carbônico. Ele vai me dar um volume molar, dizendo que é 25 litros, né, por mol. Aí a questão é o seguinte: quando você vai trabalhar a ideia de regra de 3, tanto na química, física ou matemática, a ideia sempre começa: o que eu tenho, o que eu quero. Então ele me deu informações a respeito do etanol. Ele quer saber a questão de, no caso do gás carbônico. Então vem comigo aqui nessa equaçãozinha. Dá uma olhadinha aqui. Vou desaparecer um pouquinho, mas não se preocupa não. Então nós temos aqui o etanol, né? O etanol está na proporção de 1 mol para cada o quê? 2 de CO2. Então o que nós podemos fazer? Já de início, podemos dizer o seguinte: então 1 mol desse está para quanto? 2 de CO2. Só como ele está querendo volume, já vamos injetar o seguinte: já vamos injetar aqui o volume que ele me deu, 25. Por que você botou 25 aqui, professor? Porque ele disse que é 25 litros por mol. Como eu tenho 2, então eu já multipliquei aqui. Então o que acontece? Então se eu souber a quantidade de mols que foram produzidos aí de etanol, né, que foi gasto aí nessa viagem, eu vou saber o que? O volume do nosso amiguinho aqui, certo? Do nosso gás carbônico. Então tem um probleminha ali. Tá faltando uma informação para poder o quê? Resolver essa questão. Mas não tem problema. Olha só. Então já sei que eu tenho que ir atrás do número de mol de etanol. Então onde que ele está? Ele está aqui, ó. A palavra mol aqui aparecendo. Então presta atenção. Toda vez que você perceber esse tracinho aqui, é um convite para você fazer uma regra de 3. Então não se preocupe. Aceite esse convite. Aceitando o convite, você vai se dar muito bem. Então presta atenção. Então basicamente vou ter que fazer aqui 4 regras de 3. Então presta atenção nessa regra de 3. Depois perceba o próximo método que eu vou usar. E você vai comparar com qual que você vai usar. Tudo bem? Eu estou aqui para dar opções de como resolver. Professor, qual que é o melhor para mim? Eu sempre recomendo aos meus alunos: você escolhe o que é melhor para você. Não é só porque o professor falou que é o melhor método. Não, você vai escolher o melhor método. Ou seja, às vezes você demora um pouco mais em determinado método, mas você acerta. Isso é importante. Beleza? Depois com o tempo você vai ganhando agilidade. Então vem comigo. Tá vendo aqui, ó? A única informação solta é hora. Então, se você olhar aqui, ó, hora me dá quilômetro, quilômetro me dá litro, litro me dá massa e massa me dá mol. Percebeu a viagem que vamos fazer? Então vem comigo. Rapidinho aí. Vamos pegar aqui a primeira ali, ó. 60 km, 1 hora. Quando tiver 5 horas, eu vou ter que, vou chamar de A. Então, multiplicando em cruz, né? Ou em X, como diz, né? Eu vou ter 300 km. Tudo bem? Chegamos onde queremos? Não, queremos chegar no número de mol. Continuando. Então, nós temos aqui agora o seguinte, ó. O carrinho faz 10 km, né? Ele vai gastar o quê? 1 litro. Então, quando ele percorrer 300, que foi durante essas 5 horas, ele vai, né, vamos chamar isso aqui de B. Então, nós temos que 10B é igual a 300, mesmo esqueminha do anterior. Então, B vai ser o quê? 300 dividido por 10. Então, já temos 30 litros. Tá acompanhando aí? Respira, vem comigo. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora, vamos trabalhar com essa ideia aqui, ó. 0,8
Só que como aqui embaixo já está em grama, então vamos transformar lá. Ó. Então 0,8 kg é a mesma coisa aqui, 800, né? Multiplicou por 1.000, 800 gramas. 800 gramas está para quanto? Para 1 litro. Agora, quando eu tiver 30 litros, eu tenho o quê? Já vou dar a letra C aqui, né? Seguir a ABC, né? A letrinha tanto faz, você escolhe X, Y. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? 8 vezes 3, 24. 3 zerinhos de bobeira, então só repete. Então já temos aqui, no caso, 24.000 gramas, ou no caso seria 24 quilogramas. Chegamos ao que eu quero? Ainda não, porque nós queremos o número de mol para injetar aqui. Ó. Então vamos lá, o que está faltando agora? Está faltando de trabalhar o quê? A questão do mol aqui. Ó. Então vamos lá, está apertado aqui, mas vamos, né? Vou fazer aqui no cantinho aqui. Ó. Vou escolher um cantinho aqui, meio apertado, mas dá pra gente fazer, certo? Então vamos lá. 46 gramas, tudo bem? Isso está para quê? Para 1 mol. E quando tiver aqui no caso os 24.000 gramas, né? Eu vou ter, vou chamar a letrinha D aqui, tudo bem? Então fazendo as, porque tá pequenininho aqui, né? Fazendo as multiplicações e as devidas divisões, né? 24.000 dividido por 46, né? Só lembrando, ó, ele multiplicou aqui, depois passou dividindo. Então vai dar quanto essa resposta? Deu meio que, né? Dá uma coladinha ali. Se você olhar aí, deu 521,73. Tudo bem? Isso está em mol. Certo? Tá aí bonitinho aí. Acabou? Não. Falta agora o quê? Encaixar aqui. Tudo bem? Lembra que eu botei aqui, ó, 1 mol tá para 2 vezes 25. Então já vamos transformar ali, já vamos deixar 50, né? Então em vez de ser então nós estamos aqui, né? Eu transformei para 50. Então 1 mol tá para 50 litros. Aquele número de mol lá, bonitinho, 521,73, né? Vai estar aqui no caso. Vou botar nosso Vzinho aqui. Fazendo as devidas multiplicações, certo? Dando uma colada novamente, nós temos aqui que vai dar 26,0865. Tudo bem? Colei aqui a resposta aqui. Isso está então nós temos essa informação aqui, está em litros. Lembrando que o exercício pede em metros cúbicos. Então preciso trabalhar a ideia de conversão. Então lembrando que 1 metro cúbico equivale a 10... 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Né? E lembrando que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então logo 1 metro cúbico vou ter 1000 litros. Então nesse caso aqui, ó, de litros para metros cúbicos, é só dividir por 1000. Dividir por 1000 é o quê? Andar para a esquerda 3 casinhas. 1, 2, 3. Então deu 26,0865, né? Ou se quiser deixar aproximadamente aí, de acordo com o exercício, 26 metros cúbicos. Tudo bem? Então vou dar uma pausa aqui para apagar o quadro e nós vamos resolver agora na forma de fração. Será que vai ser melhor do que isso aqui? Então, continuando aí. Viu? Quantas regras de 3 nós fizemos? 4, né? Mas isso numa prova. Eu posso fazer as 4? Pode. Lembra que eu falei? Quem escolhe o método é o aluno. O professor vai mostrar as possibilidades. Mas sempre deixa a cargo do aluno escolher qual é o melhor método para ele. Mas aqui foi bom também para a gente treinar a questão de regra de 3. Como é que eu monto uma regra de 3? Então, mesmo que você não entender esse problema, é só você o quê? Seguir os convites. Esse tracinho aqui é um convite para você montar a regra de 3. Ó, 46 gramas por mol. Se tiver 2 mols, eu tenho X. Aí você faz a continha. Tudo bem? Mas o método que eu quero aplicar é o seguinte. Lembra que a gente tinha que achar esse número de mol aqui?
para poder resolver a questão? Então, esse finalzinho aqui já vou deixar aqui pronto. Mas é o seguinte, nós vamos descobrir esse número de mol aqui de outra maneira. Aquelas 4 regras de 3 que nós fizemos, nós vamos eliminar esse processo. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente. Já fiz isso em outros vídeos, mas eu gosto de explicar aqui direitinho para você entender, para você poder o quê? Aceitar. Por isso que eu botei as regras de 3, depois coloco esse método e você vai ver que se tem uma coisa a ver ou não. Vem comigo. Então a primeira coisa, nesse processo novo que nós vamos fazer é o seguinte. O que eu quero? Eu quero o número de mol. Não é isso? Estou precisando de mol para injetar ali e achar o volume. Tudo bem? É claro que a pergunta geral é qual o volume do CO2. Então vamos lá. Então a brincadeira é você olhar aqui, ó, nessas informações onde você tem a palavra mol. Dá uma olhadinha, dá um tempo para você achar. Ah, isso aí, muito bem. O número de mol está ali. Só que quando você lê, está escrito o quê? 46 gramas por mol. Mol está embaixo. Só que eu não quero mol embaixo. Eu quero um valor, sei lá o quê? X mol. Por exemplo, 20 mols. Beleza? Então, nós vamos brincar de inverter, né? Eu vou dar essa liberdade, esse poder para você inverter as frações à medida que você quiser. Tudo bem? Seguindo os parâmetros, né? Eu quero o número de mol. Então, o número de mol vem primeiro. Então, vamos reescrever, ó. 1 mol, certo? Para onde? 46 gramas. Então, no final da nossa história, tem que aparecer apenas mol. Então, apareceu o intruso, grama. Como é que eu elimino grama daqui? Matematicamente falando, eu tenho que ter um correspondente semelhante em cima. Então, agora pergunta, onde é que eu tenho unidade de massa? Eu tenho grama? Ah, professor, não tenho grama não, mas tem quilograma. Já vimos aí que 0,8 quilograma é a mesma coisa que 800 gramas. E ainda está por 1 litro. Tudo bem? Então, elimino grama, só que eu arrumei outro problema. Então, como é que eu tiro o litro daqui? Mesmo esqueminha. O correspondente em cima. Onde que tem? Então, vamos riscar aqui só para dizer que nós já usamos. Nós já usamos essa aqui, beleza? Já usamos isso aqui. Agora, nós temos o quê? Onde tem litro? Aqui, ó. Só que lembra, se tem litro embaixo, litro tem que estar onde? Em cima na próxima informação. Só que no dado está 10 km por litro. Então vamos inverter, porque eu quero o quê? Litro em cima. Então 1 litro por quanto? Por 10 km. Tá aí tudo bem? Então já posso cortar. Depois deixa eu cortar no final. Ok? Então o que nós temos aí? Eu tenho que tirar esse km daqui. Como é que eu tiro esse km daqui? Tendo km em cima. Onde que tem? Eu usei esse, então só pode ir de cima. Então nós temos ali 60 km por hora. Beleza? Ó, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Você está compreendendo aí? Está acompanhando? Continuando. Então apareceu o quê? Horas. Só que eu não quero horas, só quero que apareça mol. Então vamos tirar a hora daí como? Escrevendo aqui, ó. 5 horas, que é a última informação que nós temos aqui. Tudo bem? Então olha só o que vai acontecer aqui. Eliminei, beleza? Eliminei. Não vou eliminar o número também. Eliminei aqui, certo? E eliminei. Quando você faz essa continha toda aqui, o que você vai ter? Só unidade mol. Então essa que é a ideia. Então quando aparecer um monte de informação, quilômetro por hora, metro por segundo, tudo, tanto na física, na química ou na matemática, você pode usar esse método aqui. Tudo bem? Então o que acontece? Eu posso dar uma simplificada aí, né? Vamos cortar aqui, certo? Um zerinho ali. Se você fazer as devidas multiplicações aqui, né? Só para a gente ganhar tempo, nós vamos chegar lá na última continha, lembra aquela? Do 24.000 dividido por 46. E qual o valor que dá? Já temos ali a resposta. Vai dar esse valor ali, 521,73. Tudo bem? Lembrando que esse exercício aqui, ele é uma questão discursiva. Então,
os valores você vai fazendo ali aparecendo números quebrados. Mas geralmente, quando é prova do Enem, os valores, na maioria das vezes, ele sai mais bonitinho, sai mais redondinho, você simplifica com mais facilidade. Mas a ideia é o que? É a mesma. Então você pega agora esse valor aqui em mol, joga aqui nessa continha, né? E resolve. Então já chegamos aqui. Tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo mais longo, mas foi necessário para você o quê? Poder comparar essas duas maneiras de fazer. Tudo bem? Depois também você pode ver na outra postagem isso aqui em forma, né, resolvido no caderno. Bonitinho, tá lá e tem todo a setinha para a gente acompanhar e os 2 métodos aí. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.